Olá, minha gente, bem-vindos, bem-vindas para mais um estudo das revistas espíritas. Estamos no ano 2, número 2, Jornal de Estudos Psicológicos, fevereiro de 1854. Nosso tema de hoje, a infância e também correspondências à Sociedade Espírita de Paris. Pedindo a você que chega por aqui, que contribua, ajude o nosso canal, se torne membro, utilize a chave Pix para fazer suas doações. Lamentando aqui o fato da gente estar com esse stream limitado, portanto, o programa de hoje, mais uma vez, é gravado, e a gente, então, espera contar com a generosidade de todos e todas nesse átrio aqui de estudos, um grupo de estudos. Nós somos professores do Espiritismo, e para que vocês tenham aí um pouco mais de avisos, tem sempre ele ao meu lado aqui, Lauro Rodrigues, bem-vindo, boa noite, Laurinho. Beto, obrigado, boa noite para você e boa noite a você também que já veio somar-se a nós aqui para o nosso estudo da Revista Espírita, né, como foi bem colocado, o ano de 1859. Veja que nós estamos no início do segundo volume dessa revista, então nós temos um caminho enorme a percorrer, né, dentro do estudo da Revista Espírita. Então, venha participar conosco, comentando, criticando, elogiando, sei lá, fazendo tudo aquilo que é preciso, sugerindo, dando ideias para mudanças, para melhorias, né? Mas, claro, precisamos aí do apoio de vocês, tanto, né, da participação de vocês, mas também contribuindo aí, monetizando, né, conosco para que possamos melhorar cada vez mais essa plataforma. Então, nós vamos pedir a você que se inscreva, vamos pedir a você se torne membro, apertando o botão Seja Membro, você vai escolher uma das faixas que lá estão disponíveis, que será debitada no seu cartão de crédito, ou use a nossa chave Pix, conforme está colocado aqui para nós, caso você queira fazer uma contribuição. O valor, sinta-se à vontade, aquilo que melhor couber no seu orçamento. Mas precisamos muito do apoio de vocês. Além de ativar o sininho de notificações, curta, comente, compartilhe com seus contatos, em suas redes sociais e convide mais e mais pessoas a vir participar do nosso grupo de estudos, tá bom, pessoal? Então, fica aqui o nosso sentimento de gratidão. Muito obrigado mesmo, Beto. Sem mais delongas, bora lá para o compartilhamento da noite. Fazendo a leitura no meu Kindle do lado de cá e Laurinho compartilhando do lado de lá com vocês. Dissertação de Além Túmulo, a Infância. Comunicação espontânea do senhor Nelo, médium, lida na sociedade em 14 de janeiro de 1859. Não conheceis o segredo que, na sua ignorância, escondem as crianças. Não sabeis o que são, nem o que foram, nem em que se tornarão. E contudo as amais e as prezais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal sorte que o amor de uma mãe pelos filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que os próprios estranhos sentem por uma criança? Vós a sabeis? Não. É isso que quero vos explicar. As crianças são seres que Deus envia em novas existências. E para que elas não possam se queixar de sua grande severidade, lhes dá toda a aparência da inocência. Mesmo numa criança de natureza má, seus defeitos são cobertos pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre aquilo que foram antes. Não é a imagem do que deveriam ser. E se não são, unicamente sobre elas recairá a culpa. Mas não foi por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também, sobretudo, por seus pais, cujo amor é necessário à sua fraqueza. E esse amor seria singularmente enfraquecido à vista de um caráter intolerante e impertinente, ao passo que, supondo os filhos bons e meigos, lhes dão toda a sua afeição e os cercam das mais delicadas atenções. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi prodigalizada durante 15, 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanece bom se for fundamentalmente bom, mas se irisa sempre de matizes que se ocultavam na primeira infância.
Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando se tem puro coração, faço conceber a explicação. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde adquiriu hábitos completamente diferentes. Como quereríeis que estivesse em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões completamente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporassem em vossas fileiras de modo diferente do que Deus o quis, isto é, pelo crivo da infância? Aí se vem confundir todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as verdades seres engendrados por essa multidão de esferas, onde se desenvolve as criaturas. Vós mesmos, ao morrer, vos encontrais numa espécie de infância, em meio a novos irmãos. E em nova existência, fora da terra, ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse mundo tão novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituado a falar, língua mais viva do que o vosso pensamento atual. A infância tem outra ainda utilidade. Os espíritos não entram na vida corporal senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fraqueza da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que podemos reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, pela qual hão de responder. Assim, não somente a infância é útil, necessária e indispensável, mas ainda é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Uma observação de Allan Kardec. Chamamos a atenção de nossos leitores para esta notável dissertação, cujo elevado alcance filosófico é facilmente compreensível. Que há de mais belo, de mais grandioso, que essa solidariedade que existe entre todos os mundos? Que de mais apropriado para nós, para nos dar uma ideia de bondade e da majestade de Deus? A humanidade cresce por tais pensamentos ao passo que se avilta, se a reduzimos às mesquinhas proporções de nossa vida efêmera, de nosso imperceptível mundo entre os demais mundos. Lauro Rodrigues. Profunda reflexão mesmo, né? Que esse espírito traz para nós. Temos alguns princípios aqui. Então, pluralidade dos mundos e das existências, né? Nós, muitas das vezes, abrigamos em nossa família, no nosso seio familiar, espíritos, né, que encarnam, que nós não sabemos de fato, né? Qual foi a experiência anterior desse espírito em outro mundo, né? Então, ele traz consigo intuições, por assim dizer, lembranças daquele mundo onde ele viveu e que algumas vezes é completamente diferente do nosso. E aí vem né, por falta de experiência dos pais, né, gera conflitos entre pais e filhos. Por quê? Porque, né, eles não vão aceitar as propostas de educação e aí, né, a gente precisa lembrar aqui o quanto Kardec ele primava pela educação das crianças, mas aquela educação moral que vai formar os caracteres de uma criança, de um ser humano. Mas antes de tudo isso, né, o que chama a atenção, e aí está o Livro dos Espíritos, quando vai tratar da infância, né, que Deus, né, ele por meio da criança, daquele jeito inocente, angelical, frágil, acaba motivando ou fazendo com que os pais, né, cerquem aquele ser frágil de todo o cuidado, desenvolvendo ali uma afeição, um amor muito grande. Então, essa é a bondade, a inteligência suprema de Deus, né? Que imagine se por trás daquele ser, né, naquele corpo, realmente os pais identificassem
vícios que aquela criança poderia ter desenvolvido, né? Um caráter um tanto quanto até bilioso, né? Então, vejam que é Deus sempre atuando e atuando de forma com muita bondade, né? Para que esse espírito que vem para o mundo poder experienciar, desenvolver moral, desenvolver inteligência, e cabe aos pais a tarefa, a missão de educar esses filhos. E aí nós vamos entender missão aqui quando, né, são missões secundárias, né? Não é aquela missão como nós, né, por exemplo, como a de Jesus, não, mas é uma missão secundária, é aquela que o Espírito, né, aqui reencarnado, ele recebe esse filho com essa missão de poder educar essas crianças para se tornarem seres humanos de bem. Ou, dependendo até, né, do caráter ainda forte desse espírito vicioso, poder domar, amansar, abrandar melhor esses vícios para que esse ser humano aproveite o máximo essa criança, né, quando se tornar adulto, ela possa ter desenvolvido em si o melhor. Então, vejam que é uma missão que cada um de nós, enquanto pais, temos e que é grandiosa, né? Então, e aí, nesse comentário de Kardec, quando ele vai dizer sobre essa solidariedade que há entre os mundos, é fato, né? Por exemplo, espíritos que vêm de um outro mundo, encarnam aqui, daqui vai para outro mundo. Então, sempre há essa ligação, esse laço entre esses mundos, nada está apartado, né? Tudo está ali envolvido pelo pensamento de Deus, mas que cabe a nós, suas criaturas, a fazer com que esses espíritos possam progredir o melhor possível. Então, é algo que ainda para nós, e aí eu vou abrir de novo aqui um parêntese, dizendo o seguinte: nós pais, na grande maioria, hoje, nos tempos atuais, desconhecemos o que é um estudo da moral, ciências morais, que era estudado no século XIX, meados do século XIX. O próprio Kardec vai dizer que é uma ciência, como ciência precisa ser estudada. Aí estou falando da Revista Espírita em 1864. Então, cabe a nós, pais, oferecer aos nossos filhos o melhor de uma educação. Mas vamos entender a educação não como instrução, aquela que, né, forma a inteligência, a instrução nos livros, forma profissionais, formam aí pessoas com status. Não, é aquela que forma pessoas de bem. É aquela educação que faz com que o ser humano, o espírito encarnado, ele passe por aqui e avance com uma felicidade. Mas aí, e a educação pelos livros, a instrução? Ele vai se instruir. Ele vai se instruir, seja nesse mundo de prova e expiação, seja no mundo ditoso, ele vai se instruir. Agora, né, levanto aqui a questão. Qual seria melhor? Fazermos das nossas crianças intelectualmente grandes, mas com um caráter moral reduzido, ou inverte isso? Crianças moralizadas, crianças que vão se tornar seres humanos de bem, mas com pouca instrução, com uma vida mais simples, mas que vão progredir para mundo, que vão avançar para mundos melhores, que vão sentir essa felicidade, né? Nós estudamos na terça-feira na obra O Céu e o Inferno, falando de um médico russo, sobre o que ele nos relata sobre a felicidade que ele entrevê. Ele já é espírito feliz, mas ele já pode ver coisas grandiosas, como espíritos de alta hierarquia, trabalhando, servindo, e ele vai dizer assim, e a maior felicidade é saber que um dia eu estarei lá fazendo aquilo que eles fazem. Olha, né? Então, para nós, enquanto pais, quanta felicidade não será
saber que podemos proporcionar àquele que esteve sobre a nossa condição de filho, aquele espírito na nossa condição de filho aqui encarnado, a missão de poder fazê-lo avançar, conduzi-lo, né, mais e mais para a felicidade. Essa felicidade deve ser muito grande, o senso de dever cumprido, né? Então, essa dissertação desse espírito é maravilhosa e tem tudo a ver com o livro dos espíritos, né? E com essa solidariedade que há entre os mundos. E, como eu disse, dois princípios, né, pelo menos, que é o princípio da reencarnação, pluralidade das existências e dos mundos. Beto Ramos. Muito bem, Laurinho. No texto, Laurinho, alguns aspectos que a gente pode explorar. Eu vou até colocar de novo o texto aqui, vou acompanhando aqui. Se puder voltar ele no início aí, que aí a gente vai comentando passo a passo. Aí é um texto pequeno, um texto bem tranquilo de refletir. Eu quero até trazer o Evangelho segundo o Espiritismo aqui, para a gente poder trazer mais alguns elementos, né? Então, vamos lá. Então, nessa comunicação, a gente vai verificar alguns aspectos, né? Ele começa o texto dizendo que nós ignoramos o segredo que traz o ser que se encarna, e que ele vai reencarnar, ele vai passar por lei natural e lei biológica, a formação desse corpo físico, vai passar por um tempo a readaptação, digamos assim, às vicissitudes de um orbe, de um planeta, né, com todos os problemas, sentir frio, calor, doenças, além de outras questões inerentes, né, aos próprios relacionamentos ali. Filhos que nascem em famílias onde os familiares são, parece que, perturbados, né, e não percebem que tem ali um ser que dependeria da boa vontade deles para modificar o caráter. Então, a gente tem uma ignorância de não saber qual é a alma que reencarna. Sabemos quem são, quem foram e o que vão se tornar. E ele vai dizer que as crianças são seres que Deus envia em novas existências, no próximo parágrafo, né? E que elas trazem a aparência da inocência. E é interessante, Laura Rodrigues, que a palavra aparência está correta, porque sucessivas reencarnações já há um caráter formado. Então, não há inocência. Há, talvez, digamos assim, durante um certo tempo, um véu do esquecimento que vai cobrindo, né? Então, o corpo físico, que estará em formação durante algum tempo, hormônios, entre outras questões, né? Formação do cérebro, né? O próprio organismo se amadurecendo, pulmão, entre outras coisas. Então, ele traz a aparência da inocência. E é aquele período que ele está como que uma argila para ser moldada. Então, mesmo o caráter malévolo vai ser coberto pela inconsciência dos atos. Então, ali, por mais que ele apresente alguma maldade aparente, ele vai estar inconsciente disso, porque ele vai retomar essa consciência quando ele chegar no ápice, 15 a 20 anos, como o texto aqui vai dizer. Isso aí não é uma regra geral, é mais ou menos o espírito aqui está trazendo a ideia da utilidade da infância. Então, quer dizer que, aí também ele prossegue no texto dizendo que essa inocência não é a imagem do que ele deveria ser, né? Ele vai ser aquilo que ele escolher. E por isso, a culpa pelos atos recai apenas e tão somente sobre o espírito reencarnante. No entanto, ele chama atenção aqui no texto, né? Que os pais ali são tomados de um amor inexplicável, por conta daquela aparente inocência, aquela aparente fraqueza, né? E o amor, né, enfraquece. O amor enfraquece esses corações, amolece, digamos assim, esses corações, para poder recepcionar aquela alma nova que chega, né? E ele vai dizer, isso pertence
a inteligência divina, o aspecto das leis que regem o universo, porque como é que você faria diante de um caráter intolerante e impertinente? Então, ele traz essa ideia de que a infância é necessária também para nós que vamos receber esses filhos, para que a gente cerque-os de afeição, de atenção, né? E a gente supõe que eles são bons e meigos, quando, na verdade, é um espírito reencarnante que vai, mais cedo ou mais tarde, apresentar o seu verdadeiro caráter. E ele diz assim, esse verdadeiro caráter surge quando o próprio espírito, utilizando o seu instrumento corpo físico, já está sozinho no mundo para poder tomar suas decisões, e então eis que o caráter aparece. Aquele que é o real e que é o individual fica desnudo. E aí ele pode ser bom e pode ser mal, e vai ser destoante daquilo que se apresentou lá na primeira infância. Aí ele também diz o seguinte, outra coisa que a gente não sabe é que o espírito pode estar vindo de qualquer planeta, Laurim. Ou seja, uma vez mais, a solidariedade entre os mundos habitados, que a gente vai estudar plenamente ali, com muita clareza, na obra Gênesis. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Aí ele pergunta, né? Se esse ser chegasse aqui já numa idade adulta, chegando aqui novo no planeta, com paixões diferentes que ele adquiriu no outro lugar, as inclinações e os gostos são inteiramente opostos, ou seja, ele não teve um período de adaptação. A infância também serve para que ele se adapte ao planeta, se ele for algum espírito que chega pela primeira vez. Pode ser, né, Laurim? Um planeta de prova e expiação, como vários outros infinitamente que existem aí no universo. Mas lá podem existir paixões, inclinações, gostos diferentes daqui, porque é um planeta diferente. E os espíritos ali, eles estão lá para aprender também, e eles vão desenvolver determinadas paixões segundo aquilo que vai influenciar ao seu redor, a atmosfera e entre outras coisas. E aí ele diz aqui que é um período de adaptação. E compara que quando nós estivermos mortos, chegados ao mundo espiritual, vamos nos sentir da mesma maneira. Interessante essa comparação. Por fim, ele diz assim, quando a gente está naquela existência fora da Terra, ou seja, morremos e fomos para o mundo espiritual, a gente, de certa maneira, por um tempo, ignora os hábitos, costumes e as relações desse mundo, até que a gente retome nossa verdadeira personalidade de espírito e recobre informações de reencarnações anteriores, Val. E inclusive de vezes que nós habitamos esse mundo espiritual. A gente leu na Revista Espírita que a nossa estada no mundo material ela é quase que efêmera, em razão do tempo que a gente fica existindo no mundo espiritual. Mas esse tempo que a gente passa por aqui já é bom o suficiente para obliterar nossas faculdades de sentidos quando a gente chega no mundo espiritual, principalmente se a gente é espírito com pouca elevação intelecto-moral. A infância, então, por fim, tem outra utilidade, né? Que os espíritos só vêm aqui para se aperfeiçoar e para se melhorar. E quando nós estamos na infância, a gente está flexível, acessível, para poder assimilar ensinamentos, como o Lauro disse, educação de cunho moral, que é o objetivo, né, do nosso processo de evolução. E nisso os pais podem auxiliar na reforma do caráter, reprimindo maus pendores desse espírito. E aí ele vai dizer que é a missão, né, que Deus confia a cada pai e a cada mãe. É a infância, a sua utilidade, sua necessidade, é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que rege o universo. Ou seja, ele não está falando de ninguém que é eleito e que Deus vai mandar para aqui ou para ali. Não. A gente vai reencarnar em determinadas famílias em razão das leis que regem o universo. Vai reencarnar porque reencarnar é lei para o espírito imperfeito. É uma coisa natural. Ele precisa disso. E vai encarnar também porque é uma lei natural. E vai ter os espíritos, Laurim, que vão se resignar com a encarnação e outros que não vão se resignar. Então, eu estou falando aqui de questões 132
e 166 de O Livro dos Espíritos, por exemplo. Mas eu queria ler, lá, tirando agora da tela esse texto, uma passagem do capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, o Evangelho segundo o Espiritismo, que no item 8, parentesco corporal e espiritual, a certa altura, Kardec escreve: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que sejam espíritos completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatia igualmente anteriores, que se traduzem também pelo seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Prova como, né? Você vai conseguir superar, você vai se resignar, você vai cumprir ali, né, com galhardia, essa missão, esse mundo. Então, de prova nesse sentido. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas de simpatia e de comunhão de pensamento que une os espíritos antes, durante e após a encarnação. De onde segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos se procurar se tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como vemos todos os dias. Problema moral, como disse o Lauro, que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Existem duas famílias ou duas espécies de famílias, aquelas dos laços espirituais e aquelas dos laços corporais. Depois, lá no item 9, Laurinho, a gente falando de ingratidão dos filhos, dos laços de família e etc., né? A certa altura, no texto, vai encontrar essa seguinte passagem, que Kardec escreve: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É esta missão que vos está confiada, da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados e a educação que lhe derdes auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Essa pergunta é inteiramente moral. Deus vai conversar com a gente, mas pela consciência. A gente sabia por que está recebendo filhos, qual a missão e o dever, e vamos voltar para o mundo espiritual, sabendo que cumpriu, que descumpriu, que, né? Enfim, está no processo de aprendizado. Então, Deus pergunta na lei que já está gravada na minha consciência. Porque eu já sou um espírito que vou responder pelos meus atos e a consequência deles sou eu que vou sofrer, mais ninguém. Se permaneceu atrasada por vossa culpa, o seu castigo é vê-la entre os espíritos sofredores. Olha o castigo, Laura. O castigo é você estar vendo e tem amor, né? Criou afeição por aquele espírito, ainda mais que conviveu tanto tempo, e aí fica sofrendo, sofrimento de natureza e de cunho moral, né? Porque dependia de vós que ele fosse feliz. Mas dependia como? Você educou moralmente, com princípios, mostrando, tem que trabalhar, né? Então, porque às vezes a gente pode chegar a achar que cumpriu, né, Laurinho? Mas não necessariamente. E aí, terminando, então, vós mesmos carregados de remorso, pedireis para reparar a vossa falta. E vai solicitar uma nova encarnação para encontrar com esses espíritos de novo. E parece que a gente está num looping, né, Lauro? Repetindo, mas não é culpa de ninguém. Leis universais, magnetismo, simpatia, antipatia, vontade de aperfeiçoar e por aí vai, né? Mas eu quero devolver para você, para a gente encerrar essa primeira parte aqui, que é a infância, né, Laurinho? Mas pelo adiantado da hora, as correspondências da Sociedade Espírita, portanto, nós vamos deixar para uma outra ocasião. Lauro Rodrigues. Exatamente, né, Beto? E imaginando aqui o quanto deve ser maravilhoso, como eu disse, para, né, os espíritos que aqui tiveram a missão de educar seus filhos e fizeram, a felicidade que deve ser reconhecer que conseguiram tornar aquele espírito melhor, né? E o quão de sofrimentos, de culpa, não deve ser o contrário disso, né? Saber que aquele espírito se extraviou
de um caminho, né, que poderia ser melhor, e que desenvolveu vícios, e que está mergulhado em sofrimentos, e que, né, a minha consciência vai apontar isso, e a gente lembra que não há descanso, o espírito não dorme, então isso vai estar constantemente latejando na consciência do espírito, né, que por displicência, por má vontade, quando é por ignorância, realmente, ele não sabia como oferecer, nem até desconhecer isso, tudo bem. Mas quando, né, sabemos que a educação depende de nós e acabamos maquiando isso, ou terceirizando isso para outro, né, passa a ser um tanto quanto doloroso ao chegar no mundo espiritual. Eu imagino ser doloroso ao chegar no mundo espiritual e se deparar com essa situação. Né? Bela mensagem, muitas reflexões, né? O Espiritismo, bem estudado, ele nos leva a meditar sobre educação moral. Esse é o objetivo do Espiritismo. O Espiritismo tem como objetivo primeiro a educação moral, é moralizar o ser e não ficar preso a fenômenos, e não ficar preso a questões um tanto quanto supérfluas, mesquinhas, enquanto temos aí, né, uma doutrina grandiosa para nos colocar nos trilhos. Pessoal, quero me despedir de vocês agradecendo, deixe seus comentários aí no chat, caso tenha encerrado o vídeo, vá lá nos comentários abaixo da descrição, comente lá, faça suas sugestões, suas críticas, seus elogios, e queremos convidá-los para amanhã, segunda-feira, o estudo continuado de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem em paz.